Vamos falar sobre os terrenos do deck. Aqui está separado os terrenos básicos e os terrenos não básicos. Uma coisa que vai ficar clara logo de cara é que a gente só tem 4 montanhas no deck inteiro. Isso acontece porque a gente só tem 11 pips vermelhos de mana no deck inteiro. Se a gente for contar os 3 do comandante mais todas as outras mágicas vermelhas, a gente só tem 8 símbolos de mana vermelho no deck, né? Então a gente não precisa de tanta mana vermelha, né, para conseguir jogar o jogo. Uma parte das nossas mágicas são azuis. A gente tem 14 ilhas no deck para conseguir conjurar as nossas mágicas. De fontes monovermelhas, a gente tecnicamente tem 5, porque a gente tem uma cratera fumegante. Mas a cratera fumegante, junto com esses outros terrenos aqui, fazem parte de uma classe no deck que são as Cycle Lands, né? A gente paga 2 para descartar isso aqui e trocar por outra carta, né? A gente descarta isso e compra uma carta. Por que a gente tem Cycle Lands no deck? Não só caso a gente flood, isso aqui é praticamente 2 mana, um draw que não pode ser anulado, pelo menos não pode ser tão anulado, né? Como a gente já viu no outro vídeo, nós usamos anula de habilidade. Nossos oponentes é um pouco incomum a gente ver anula de habilidade. Então isso praticamente é um draw que vai quase sempre resolver. Mesma coisa com o banco de areia isolado. Só que no lugar de pagar 2, a gente está pagando somente uma mana azul. Então, pagou 2 manas, pagou uma mana, é um draw grátis. Então, a gente praticamente está jogando com 29 lands. Porque isso aqui, com muita tristeza, a gente vai ter que baixar como land, né? Que isso aqui é praticamente um draw. Ok, aqui são as nossas lands de utilidade. Profundeza de Halimar, ele entra, reorganiza as 3 do topo, né? Só que ele entra virado, só faz mana mono azul. Né? É útil, muito bom no começo do jogo para a gente conseguir acertar os nossos land drops, para a gente conseguir acertar um anula, alguma coisa assim, para a gente estacar o topo do deck da forma que for mais conveniente para a gente. Coliseu dos Cefálidas, ele serve um propósito parecido, ele entra em pé, ele faz uma mana azul ao custo de 1 de vida, só que ele tem uma habilidadezinha que se a gente tiver 7 ou mais cartas no cemitério, a gente pode pagar 1, tapar, sacrificar ele, para fazer o jogador alvo comprar 3 cartas e depois descartar 3 cartas. É muito bom isso, porque se a gente tiver uma Narset no campo, é praticamente o jogador alvo descarta 3 cartas. Se a gente estiver precisando de dano com nível, a gente vai lá, compra 3, descarta 3, dá 3 de dano em alguma coisa. Se alguém estiver tentando combate de taça, tiver exilado o deck, já a gente faz o cara comprar a carta para perder o jogo antes da habilidade da taça resolver. Então, tem várias outras utilidades isso aqui. Além de servir para conseguir cavar o topo, né? Se a gente estiver preso com 3 lentes, a gente compra 3 cartas, descarta 3 lentes, fica todo mundo de boa. Essas aqui são, entre aspas, as duais que entram em pé. A gente tem mina de pedras preciosas, entra em pé, faz mana de qualquer cor, só que ela só pode ser usada 3 vezes. Cascata de enxofre. É tecnicamente uma tap land, só que como a gente tem muita ilha, né, ela vai sempre entrar em pé, porque a gente vai sempre controlar uma ilha, então ela entra em pé. A gente tem torre de comando, basicona, né, não tem muito o que apresentar, ela faz mana da cor do comandante. Recife de Chive, muito bom, né? Custo de vida, mas ela é uma dock que entra em pé, então geralmente é muito boa para poder entrar e fazer aquela última mana vermelha que a gente precisa, né? Para conseguir baixar o comandante. Também a gente não precisa usar, né, a mana colorida dela, a gente pode só usar a mana incolor, se a gente tiver lanterna cromática no campo também, a gente não precisa tomar o dano, porque a gente pode usar a habilidade da lanterna para poder tapar com mana colorida. A gente tem Grande Salão da Cidadela também. Ele entra, assim, no começo do jogo é um pouco complicado, porque ele só faz mana incolor, mas ela filtra 2 manas coloridas nela, somente para castar lendárias. Então a gente pode conjurar o comandante, a gente pode conjurar a Narset, né? Usando mana colorida. Então, junto, ela mesmo que assim, pega um Recife de Chive, tapa junto com ela, faz um azul e um vermelho, usa para conjurar o comandante. Essas 4 aqui são as únicas 4, além das nossas lands que tem cycling, que vão entrar deitadas independente do caso. Cordilheira das Cascatas, a gente não tem coisa melhor para usar no deck. Se estivesse jogando no CDH no aberto, eu com certeza colocaria uma Fire Islet, que ela tem a habilidade de pagar 2, sacrificar, comprar uma carta. Só que no caso, a gente não tem como encaixar isso no 500. Isso aqui, centavos, né? Entra virado, dá 1 de vida, né? Bom no começo do jogo. Afluente derretido. Cara, afluente derretido
a princípio, parece uma escolha ruim, né? Porque, pô, é só uma lente que faz duas cores, entra virada, não faz mais nada, mas ela é uma dual, então ela é uma ilha-montanha. Então, se a gente tiver um Inlay, se a gente tiver um Daisy, a gente consegue devolver ela para conseguir conjurar a mágica de graça. Exit by the Works, basicona também, uma Bounce Land que faz 2 mana junto, então é ok, né? E Templo da Epifania, essencial também, né? Filtrar o topo, né? Sabe, você pegar aquela mão de uma land e garantir que a segunda land está no topo, uma coisa assim, né? Bom, não tem muito o que dizer. A gente tem algumas lands utilitárias, mas a maior parte do trabalho vai ser carregado pelas outras 70 cartas do deck. Jogar com 33, 34, 35 lands seria uma opção mais segura? Seria, mas a gente ficaria com menos resposta, com menos pedras. Jogar com 28 terrenos também não é muito bom, porque já que a gente está usando alguns combos de múltiplas peças, como Corpo do Conhecimento, Maníaco do Laboratório, Cetro com Reversão, mais todos os tutores que pegam essas cartas, fica um pouco apertado a gente usar 28 lands, porque se a gente não está compensando esses terrenos, colocando muito mais artefatos, então não faz muito sentido rodar essas 28 lands e ter que me ligar para 4, para 5 todas as vezes. Não é isso, não é uma coisa muito legal. Então eu vou reembaralhar aqui o deck, que está separado os terrenos dos não terrenos, né? E a gente vai ver uma amostra de uma mão e fazer um ensaiozinho contra a parede. Beleza. Tirar aqui uma amostra aleatória de 7 cartas. Não é uma mão tão ruim, né? Esse aqui tá jogando no livre ainda, que eu não tirei as cartas do deck. A gente pode, sei lá, substituir o maníaco por uma pedra, né? Então a gente poderia fazer já mana, Sol Ring, pedra virada. A gente tem o Gush para trigar o nível, a gente tem o tutor do Curiosity. Não é uma mão ruim. Realmente não é uma mão ruim. Eu manteria isso aqui numa mesa mais tranquila, numa mesa que eu tenho um pouco mais de folga, uma mesa que eu sei que eu sou o deck mais rápido da mesa, eu equiparia isso aqui tranquilo, né? Agora, se tiver gente que roda mais rápido que a gente, é preocupante, né? Preocupante, realmente. Então, digamos que esse maníaco aqui seja um diamante de fogo. Então a gente já faz mana. Então a gente vai dar o draw do turno, fabricar, ok, podia ser pior, podia ser muito pior. Então a gente pode abrir de mana, a gente faz o Sol Ring, diamante de fogo no lugar do maníaco, vou até descartar o maníaco pra cá, né? Então a gente já abre o jogo aqui com turno 2, 4 manas, 2 vermelhas, 2 incolor, draw do turno, faz ilha. Aqui eu puxei um estudo risco, mas poderia ter sido uma outra carta. Poderia ter sido uma pedra da mente, né? Já poderia ter descido ele aqui como se fosse uma pedra da mente, né? Com 3 manas, a gente já pode ir atrás de... a gente também tem outras opções aqui também. A gente tem o Fabricar e o Mágica Estonteante. Com isso, a gente pode pegar o Cetro para fazer mana vermelha infinita, né? Isso certamente ajuda um pouco, mas não é o ideal. A gente pode usar o Mágica Estonteante aqui para tutorar o Tutor Místico. Do Tutor Místico a gente pega o nosso Reversão Dramática, mas eu acho que não é uma boa por enquanto. Então o que eu vou fazer? A gente tem o que? Pedra da Mente aqui, né? Com 4 manas, o que a gente podia fazer seria pegar uma outra pedra, né? A gente poderia pegar uma outra pedra. No caso, o que eu vou fazer aqui, eu vou segurar esse Mágica Estonteante e vou ir atrás de uma outra pedra. No caso, o que poderia ter sido feito no lugar disso aqui
É o que eu vou fazer. Vou fazer um Fabricate. Pegar uma pedrinha. Eu acho que um Sinete Arcano ou uma... Cadê? Uma Esfera do Comandante funciona bem. Sinete Arcano, uma Esfera do Comandante. Infelizmente a gente perdeu um Corpo do Conhecimento no topo. Mas eu vou pegar uma Esfera do Comandante. Esfera do Comandante é bom, porque a gente já tem o Tutor do Curiosity. Então, turno 2, a gente tá encaminhando pro combo já. Isso é bom. Infelizmente a gente vacilou com isso aqui, se a gente não tivesse prestado um pouquinho mais atenção na mão. Né? Mas é porque aqui eu tô fazendo rápido. Geralmente a gente tem tempo para pensar na mesa. Então, a gente tem aqui uma pedra. Turno 3. Draw. A gente pegou um Muddle. Por enquanto... o nosso plano de fazer Cetra Reversão tá um pouquinho mais fácil, né, do que descer as outras duas manas do nível, né? A gente tem o tutor do Cetro, o tutor do Reversão Dramática e uma pedra que faz mana colorida. Talvez a gente consiga fazer de Cetro. Acho que talvez pelo turno 5. Pelo turno 5, se ninguém interferir com a gente consegue fazer tranquilo. Pagando... A gente não tem uma segunda fonte de mana azul. Complicado. A gente não consegue tutorar ainda. Tem que fazer assim. Pagar 3. Esfera do Comandante. Pagar 3. Vou fazer logo o tutor pro tutor místico. Jogo o tutor místico no topo. Topo não, pra mão. Tutor místico pra mão. E justamente por esses transmute ser habilidade, é muito difícil o povo interagir com a gente. Então, geralmente, a gente só tutora na cara de pau mesmo. Né? Aí, pro turno 4, desvira. Aí, agora a gente tem que decidir se vale a pena a gente pular esse draw para pegar o reversão, né? E segurar a interação. Ou se a gente só pega o draw normal e corre o risco de comprar o que a gente está procurando, de comprar uma land. Eu vou apostar e pagar um azul e jogar no topo, no nosso reversão. O topo era uma ilha, então a gente provavelmente perdeu esse draw aqui. Complicado, cara. Às vezes acontece. A gente tem que tomar decisões. Reversão dramática vai pro topo do deck, vai ser o nosso draw, então eu vou colocar direto na mão. Corta. Cemitério. Bom. Tá, a gente ainda tem uma azul e um monte de mana vermelho e um monte de mana incolor. Por aqui, poderia ser muito pior. Né? A gente vai passar, né? E se a gente não precisar interagir com esse Arcane Denial, eu vou pagar 4 manas, fazer um Gush. Faz o jorro, compra 2. Tap. Draw do turno. A gente saiu do turno 3, foi pro turno 4, acho que imagino que esse seja o turno 5. A gente comprou um Curiosity, a gente comprou um grande salão. Land do turno. Deixa eu ver aqui, a gente consegue baixar o nível se a gente quiser? Deixa eu ver. A gente consegue baixar o nível se a gente quiser. A gente tem 6 mana colorido. Essa pedra mente filtra no grande salão. Então a gente tem 6 coloridos. A gente só não tem a mana pra baixar o Curiosity ainda. Que é uma pena, realmente. Então pro turno 5 a gente pode tentar combar de cetro. Se nada acontecer a gente comba de nível normal na volta. Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos lá. Eu vou pagar 2 azuis e um vermelho aqui. 2 azuis e um vermelho aqui. Transmute 3 para pegar o cetro. Transmute ninguém interage, então provavelmente vão interagir com a gente no cetro. Né? Pô, se tiver aqui, pensei que tava no topo. Se tiver no topo é ruim. Então, pega o cetro vai pra mão, corta. A gente não precisa buscar mais nada. Então tá.
Então a gente tem zero chance de anular aqui. Então a gente tem que ou fazer agora. A gente pode tentar esperar dar um draw do Nive, um draw de uma ilha, entendeu? A gente pode esperar dar o draw de uma ilha, que também não é muito legal, a gente não sabe o que tem no topo. Então vou ir pelo cetro mesmo aqui. 2, cetro, assumindo que resolve. A gente já combou aqui, se já resolveu. Porque a gente paga 2, tapa aqui, desvira aqui. A gente tem mana colorida infinita, que aqui vai ficar para ativar o cetro. Aqui fazer mana colorida infinita, que a gente baixa o Nive. Para não ter que gastar o deck, usar mana colorida infinita para baixar o Curiosity. E a gente já levou esse jogo já.